Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima terça-feira para todos vocês. E que alegria a Internacional ontem no Moisés Lucarelli, hein? O Leão venceu a Ponte Preta pelo placar de 1-0 e a lei do ex não falha, né? Gol do centroavante Roger aos 10 minutos do primeiro tempo, numa linda jogada pelo setor direito do Matheus Alexandre e do Felipe Saraiva. Três jogadores que passaram pela Ponte Preta, né? O Felipe Saraiva para o Matheus Alexandre, invadiu a área, toque para trás, gol do Roger, segundo gol do centroavante no Paulistão, segunda vitória consecutiva da Inter, que havia vencido o Ituano no meio de semana, e terceira vitória da Inter no campeonato por 1-0. Ganhou do Novo Horizontino 1-0, Ituano 1-0 e agora a Ponte Preta 1-0. Fim de um tabu. A Inter não ganhava no Moisés Lucarelli há muito tempo, né? Para se ter uma base, os últimos 8 jogos a Ponte venceu todos eles, né? Incluindo uma eliminação da Inter na Copa do Brasil de 2018. Ótimo resultado para a Inter. Logo depois, o Santo André, jogando no Canindé, perdeu para o Guarani pelo placar de 1-0. Então, no grupo A, nós temos em primeiro lugar o Corinthians com 21 pontos, a Inter em segundo com 9, em terceiro o Botafogo com 7 e em quarto o Santo André com 6 pontos. A Internacional deu um passo gigante também para conquistar uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Lembrando que no meio do ano a Inter joga a Série D do Brasileiro, né? A Inter que volta a jogar na quinta-feira contra os reservas do Palmeiras. Jogo marcado para as 22h15 no Allianz Parque. Parabéns, Inter. Grande vitória para cima da Ponte Preta. Tivemos então a vitória do Guarani sobre o Santo André no Canindé, 1-0, gol do Andrigo. Santo André que joga agora contra a Ferroviária em Araraquara na quinta-feira. Então, bom resultado para o Bugre. O Mirassol lidera o grupo D porque venceu o Palmeiras por 2-1 no Allianz Parque. Mirassol tem 14, o Guarani foi para 11, o Santos se complicou em terceiro com 9, em quarto o São Caetano com 3 pontos. Hoje tem apenas um jogo pelo Paulistão, 21h30, São Bento e Novo Horizontino. O São Bento tem 5 empates na competição, nenhuma vitória. O Red Bull lidera com 21 pontos, o Novo Horizontino tem 17, o Palmeiras 12 e o Ituano tem 7. Se o Novo Horizontino vencer o São Bento, que deve acontecer hoje em Sorocaba, tchau pro Palmeiras no Campeonato Paulista, fora das quartas de final. E aí sim, joga com o time completamente reserva contra a Inter na quinta-feira no Allianz Parque. Transmissão mais uma vez, rápido no ar e Rádio Mix. Falando em Palmeiras, hoje tem Libertadores, 21h30, o Palmeiras recebe o Independiente Del Valle no Allianz Parque. O Verdão que estreou vencendo o Universitário no Peru por 3-2, gols do Danilo, do Rafael Veiga e do Renan no final da partida. E o Abel Ferreira espera que o Palmeiras não cometa as falhas que vem cometendo, né? Contra o Universitário estava 2-0, Palmeiras deixou empatar e ganhou com gol no último minuto do zagueiro Renan. O Independiente Del Valle está invicto há um bom tempo, acabou eliminando inclusive o Grêmio na pré-Libertadores. O Independiente Del Valle que vem de um empate contra o Defensa e Justiça pelo placar de 1-1. O Abel Ferreira não terá o Matias Vinha, que pegou 3 jogos de suspensão pela expulsão na final da Recopa contra o Defensa e Justiça. No mesmo horário, o Santos joga contra o Boca Juniors no La Bombonera. Clima de vingança, o Santos tirou o Boca nas semifinais do ano passado. O Ariel Roland, técnico do Santos, pediu demissão após a derrota para o Corinthians 2-0 domingo na Vila Belmiro pelo Paulistão. Ficou apenas 12 jogos no comando do Peixe, o técnico argentino. Então Marcelo Fernandes hoje comanda interinamente o Santos, que na estreia da fase de grupos perdeu para o Barcelona na Vila Belmiro pelo placar de 2-0. Já o Boca Juniors venceu na estreia, bateu o The Strongest na Bolívia, 1-0, gol do Vila. Então, muita expectativa neste confronto. Na Libertadores passada, o Santos empatou no La Bombonera 0-0 e venceu em casa pelo placar de 3-0. Outros 2 brasileiros em campo hoje pela Libertadores, 19h15, Flamengo e Unión La Calera, que é um time chileno. O Flamengo que estreou vencendo o Vélez Sarsfield na Argentina por 3-2 e no fim de semana conquistou o título da Taça Guanabara. 21h30, o Inter de Porto Alegre faz um jogo decisivo contra o Deportivo Táchira da Venezuela no Beira-Rio. Na estreia, o Colorado decepcionou e perdeu na Bolívia, na altitude, para o caçula Always Red pelo placar de 2-0.
E para completar o nosso boletim, tem Copa Sul-Americana com 2 brasileiros em campo hoje. 19h15, o Ceará joga contra o Arsenal de Sarandi na Argentina. Na estreia, o Ceará venceu em casa o Jorge Wilstermann pelo placar de 3-1, né? Pedro Nares, Steven Mendonça e Vina, os gols do Ceará. O Ceará, que está na final da Copa do Nordeste contra o Bahia, acabou tendo uma grande participação no fim de semana, o bom time do Ceará. E às 21h30, o Bahia enfrenta o Guabirá. O Bahia, que na estreia empatou 1-1 com o Montevideo City no Uruguai. O gol do Bahia foi anotado pelo Rodriguinho. Então, 2 brasileiros em campo, Ceará e Bahia hoje na Copa Sul-Americana. E desejar boa sorte ao Elano Blumer, né? Novo técnico da Ferroviária. A Ferroviária empatou fim de semana com o Red Bull em Bragança Paulista pelo placar de 0-0. E ontem o técnico Pintado se desligou da equipe e acabou acertando com o Goiás para comandar o time esmeraldino na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, imediatamente, Elano Blumer foi contratado para o lugar do Pintado. Boa sorte ao Elano, que estreia contra o Santo André em Araraquara. Por hoje é só. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. De novo, parabéns, Inter. Grande vitória ontem. Pimba neles, Leão, gol do Roger. O gol já está nas minhas redes sociais, tá? Tá no meu YouTube, Edmar Ferreira Pimba. Você pode curtir lá, tá bom? E no meu Facebook, Edmar Ferreira. Tamo junto. Edmar Ferreira é Pimba.